Olá, meu nome é Virna, professora Virna de Conhecimentos Pedagógicos do curso Compete. Uma vasta experiência em concursos públicos e principalmente na área de coordenação, de gestão, de docência no próprio magistério público. A ideia que eu trouxe aqui para vocês são apenas algumas orientações em relação à prova prática que tem sido constantemente cobrada nos editais dos concursos públicos na área do magistério. Antigamente só tínhamos, por exemplo, as provas objetivas, questões objetivas, Prova com questões objetivas. Aí a maioria dos concursos foram estendendo as questões discursivas. Agora alguns concursos cobram do candidato conhecimentos, são cobrados por meio de questões objetivas e também por questões discursivas. E agora algumas prefeituras, assim como outras instituições na área pública, têm cobrado também a prova prática. E aí que a prova prática, ela é um momento de grande tensão para o candidato. Meu objetivo aqui, portanto, é diminuir um pouco esta tensão em relação a algumas posturas pedagógicas que devemos ter durante o procedimento da aula prática. Coloquei aqui para vocês 4 itens que merecem destaque e o centro da nossa atenção em relação a esses procedimentos didáticos da aula prática. Um primeiro item diz respeito à banca. Geralmente, sim, a banca é composta por professores, gestores, coordenadores pedagógicos que já estão incluídos, já são ativos em determinada rede municipal, estadual ou federal. Então, são pessoas com conhecimento da área em si. Depende do concurso a quantidade de pessoas que compõem esta banca. Por exemplo, a Prefeitura do Rio já trabalhou com banca composta por 3 pessoas, agora tem diminuído para 2. Colégio Pedro II já tem uma demanda maior, banca composta com 8 avaliadores. Então, isso varia de concurso para concurso. Mas fica sempre um questionamento, um ponto de interrogação em relação a como se remeter, como discursar para esta banca. Então, a prova de aula, ela é de fato uma simulação de uma aula. Provavelmente não se tem crianças, alunos assistindo essa aula. Quem assistirá a sua aula é esta banca. Algumas bancas até colaboram na mediação pedagógica, o que é muito difícil. Isso não acontece com frequência. Inclusive, eu, quando participei do concurso do Pedro II e que fui aprovada em 3º lugar, eu perguntei à banca se eu poderia chamá-los para participar da aula. Isso para mim soou muito positivamente, que com a participação da banca não funcionava exatamente como um teatro, havia uma aula efetivamente sendo apresentada naquele momento. Então, com a participação também gerou um outro questionamento. Isso também é importante ficar claro para o candidato. Se você está simulando uma aula e você faz da sua banca a ideia de aluno, eles vão agir como alunos. E eles vão fazer perguntas exatamente como os alunos fazem. Então, foi feita uma pergunta, como se fosse uma criança naquele momento, me fazendo uma pergunta natural de qualquer aula que a gente venha ministrar. Isso também foi positivo. Embora a gente fique um pouco tenso na hora que é questionado, a gente faz a mediação pedagógica, que é esse o principal objetivo. Lembrando que essa simulação da aula, geralmente o edital determina a quantidade de tempo. Então, por exemplo, o Colégio Pedro II trabalha com 45 minutos, 50 minutos, que dá para trabalhar plenamente os conteúdos traçados no seu planejamento. No caso, a exemplo da Prefeitura do Rio, isso já é mais um recorte, porque eles fazem a ideia, eles colocam no edital o tempo de 15 minutos, e você não pode exceder este tempo.
Então, claro, você vai ter seu planejamento e daquele planejamento, que ninguém consegue fazer uma aula de 15 minutos, daquele planejamento você faz um recorte de 15, você apresenta parte daquele planejamento. Então, você não precisa concluir o seu planejamento. E tem várias formas de você demonstrar que você não está concluindo. Agora vamos para o recreio, vamos fazer uma outra atividade, voltamos amanhã, nossa aula terminou, para demonstrar que existe até realmente um elemento de continuidade, e sabe que isso, de fato, na área da didática, e quando falamos dos elementos do planejamento, a gente sabe que continuidade é primordial para dar significado para o sujeito. Então são essas falas que, de certa forma, retratarão que você está findando aquele pequeno recorte da sua aula. Então veja bem, compartilhar com a banca nem sempre é possível. Se for possível, até é considerável positivo essa participação. Se não for possível, você não conseguir, por exemplo, a participação dessa banca, você responde pelo aluno. Então, minha gente, vamos fazer a tarefa tal? Vamos! É uma simulação. Se não temos alunos, a gente faz a voz desse aluno. Lembrando que, por exemplo, tratando-se da educação infantil, crianças muito pequenas, eles estão desenvolvendo a linguagem oral. Então, um gesto, ou então a gente vai, vem aqui junto comigo, a gente vai fazendo a voz de comando, cuidado, comando com a ideia de autoridade, nunca de autoritarismo, né? Paulo Freire já nos lembrava isso na pedagogia da autonomia, mas que de certa forma vai retratando essa mediação pedagógica com essas crianças muito pequenas, né? Então a banca, pode haver ou não participação nessa banca, a gente sabe que é uma simulação, é um teatro de uma aula. Não tem os alunos ali efetivamente, a escola em si funcionando, então é uma simulação. Fiquem atentos ao tempo. O tempo realmente ele é considerado um elemento descritivo da avaliação do sujeito que está concorrendo. E essa mediação pedagógica, se ela não acontece diretamente com a banca, você faz essa medição pedagógica. Você é o aluno, tem hora que você é o professor, na hora você é, de repente, até de repente uma merendeira que está fazendo uma intervenção ali num projeto de alimentos. Enfim, ficam algumas dicas para vocês, principalmente que vão fazer, está próxima essa data, né? A secretária de Educação, Cláudia Coxinha, da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, ela publicou essa manhã no Diário Oficial a convocação dos professores do concurso de professor de educação infantil, e essas provas acontecerão agora, dia 10 e 11 de agosto. Então, caso vocês queiram um aprimoramento no planejamento de vocês, tirar algumas dúvidas muito mais específicas, né, que sempre existe nesse último momento de tensão, nós teremos uma aula agora de sábado, dia 3 de agosto, pela manhã, em que vocês podem trazer o planejamento pronto de vocês e, inclusive, fazerem a simulação dessa aula mediante a banca composta por mim. Quem quiser vir para o Compete, está o convite para poder participar dessa aula e com certeza obter a sua aprovação. O telefone do Comped é 3669-5554 e o nosso e-mail é matriculacomped@gmail.com. Uma boa sorte a todos vocês que estão nessa prova prática de educação infantil.